Olá, meu nome é Weylan, profissional de TI, e hoje vamos dar início ao projeto de construção de um Data Warehouse. Nós vamos passar por todas as etapas, desde da ETL, que é a parte de limpeza de dados, a construção do Data Warehouse em si, e, por último, nós vamos montar um dashboard utilizando uma ferramenta de visualização. Esse projeto ele vai ser baseado nos dados do Enem. Aproveitando que estamos na semana do Enem, a gente aproveitou esse momento para a gente analisar as notas do Enem de 2023 e ver o panorama no país. Então, antes da gente sair construindo, pegando os dados, amontoando eles de forma aleatória, primeiramente temos que fazer o projeto dos nossos dados. Quais são as respostas, as possíveis questionamentos que a gente faria para esse amontoado de dados? Até porque, quando você imagina os dados de um país como um todo, se você for decidir isso só na etapa final, vai ficar muito custoso, porque são muitos dados. Então, você tem que ter um cerne de questionamento antes de começar qualquer coisa. Então, para a montagem desse Data Warehouse, a gente tem um brief de perguntas, onde a gente vai responder perguntas do tipo: qual o desempenho médio dos alunos por estado e região, impacto socioeconômico, se isso vai influenciar nas notas ou não. A gente vai frisar bem as notas de redação, que, na minha concepção, é uma das notas que vai ter um maior impacto, porque ela varia realmente entre 0 a 1000, então ela vai conseguir elevar a sua nota. Então a gente vai analisar de uma forma diferenciada, até para o município, para a gente tentar entender que tipo onde estão as melhores notas, onde essas notas devem melhorar, a diferença de notas entre capital e interior. Então, antes de você começar a modelagem, você tem que ter isso em mente para saber quais colunas você vai pegar, quais dados precisam ser limpos ou não, e para a gente realmente começar. Então, a primeira etapa da montagem desse Data Warehouse é você fazer a importação dos dados. No caso, esses dados estão em CSV, a gente vai importar eles, vai dar uma visualizada nos dados para saber como é que eles estão disponibilizados. E aqui você percebe que ele está tudo codificado. Então, esses dados aqui, certamente, ele tem um dicionário de dados que vem junto com esses arquivos, onde cada número desse tem uma representatividade na nossa vida real. Uma vez você verificando isso, a gente, em cima das perguntas que a gente já elegeu, que iriam responder aqueles questionamentos, a gente vai ver onde as colunas que estão os nossos dados. Então, eu já fiz uma prévia aqui, já separei quais são as colunas de interesse para a gente carregar e poder tratar. Depois que esses dados são filtrados, a gente vai começar a limpeza dos dados, que aqui a gente vai tirar a questão de dados vazios. Nesse caso aqui, eu estou considerando somente os alunos que completaram a prova. Se teve algum aluno que não completou a prova, ou que se faltou ou desistiu no meio do processo, eu não estou cogitando. É uma regra de negócio que eu decidi fazer aqui. Então, a gente só vai analisar os alunos que concluíram o Enem. A gente não vai levar em consideração quem não veio. A gente limpa esses dados, elimina os alunos que não é de interesse, e depois a gente vai enriquecer esses dados de uma forma a facilitar a nossa modelagem e a questão também de responder todas as perguntas. Agora, vamos para a modelagem do Data Warehouse. A modelagem escolhida foi a Star Schema, que é a mais simples. Tem a Snowflake também, que é uma derivação da Star Schema, onde a gente vai quebrar um pouco mais a sequência da alocação dos dados, mas nesse dado aqui do Enem, é um dado sim, que basicamente a gente vai trabalhar com 3 tabelas, onde eu vou ter uma tabela fato, onde tem somente dados quantitativos. Observe aqui que eu só tenho dados numéricos, se relacionando com as tabelas de dimensões. No caso, a tabela de dimensão aluno, onde eu vou ter dado tanto quantitativo como qualitativo, quanto a dimensão localização. Observe que essa aqui eu tenho uma coluna adicional que eu coloquei que foi a capital, aquela de melhoria, que eu tenho dados qualitativos. O que são dados qualitativos? Eles são aqueles dados onde eu tenho strings, onde eu tenho sequências que não são só números. Aqui eu só tenho dados quantitativos, somente dados numéricos, e aqui eu tenho misturado dados qualitativos e dados quantitativos. É obrigatório que a tabela fato eu só tenha dados quantitativos, tá? Depois da modelagem, a gente
vai na codificação. A gente vai criar a tabela fato, depois a gente vai criar nossas tabelas de dimensões com seus relacionamentos, para posteriormente a gente poder salvar isso para carregar no Data Warehouse. Nesse projeto aqui, a gente vai utilizar o Tableau. O Tableau é um programa da Salesforce que ele permite você fazer uma modelagem bem personalizada. Perceba que cada abinha aqui, ele representa um gráfico que eu vou carregar ele unificado no meu dashboard final. A primeira coisa que você vai fazer quando abre o Tableau é importar os CSVs que foram colocados lá no nosso arquivo lá do Python. E aí a gente exporta esses arquivos e faz a representação da modelagem dentro do Tableau. E assim você vai conseguir fazer as modelagens se relacionando com o tipo de gráfico que você quer gerar. Eu vou aqui clicar nos resultados para a gente ter uma visão prática de como é que ficou esse dashboard. Pronto, esse aqui é o nosso dashboard. Perceba que aqui em cima eu tenho, eu dividi o projeto em 3 abas, respeitando a questão de qual história eu quero contar em cada aba. A primeira aba aqui eu tenho a distribuição por cidade. Então, observe que os dados aqui eles não estão de forma aleatória. Aqui, nessa parte esquerda, tanto eu tenho a característica visual, eu predominei aqui a questão do azul como cerne da minha identidade visual, onde eu consigo passar aqui meu mouse aqui por cima do mapa e obter as informações diretas. E aqui à direita eu tenho a composição por gênero, no qual eu escolhi o vermelho para feminino e o azulzinho para o masculino. E nesta parte aqui eu ainda consigo selecionar a performance do Enem por disciplina. Então, por exemplo, eu quero a linguagens e códigos. A linguagem de códigos, eu já consigo ter o panorama de notas por sexo em relação à região também, consigo ter uma média geral por região, por sexo e por estado em relação a se é capital ou interior. Então, isso eu vou ter esse panorama em todas as minhas disciplinas. Vamos aqui ver como é que ficou o perfil do candidato. O perfil do candidato, eu consigo ter a distribuição de faixa de renda e a parte da faixa etária. Aqui embaixo eu tenho aqui um KPI com os principais dados, se ele é adulto, idoso ou jovem. E aqui eu também consigo ter a questão da divisão por estado. Então, eu posso clicar no estado e ele vai me dizer a composição racial, a composição da faixa etária em relação à nota. Por exemplo, o idoso aqui, ele nessa distribuição de Goiás, ele teve a nota mais baixa em relação às outras composições de faixa etária. No Piauí, você percebe que ele já troca automático. Então, isso para uma pessoa que vai tomar a decisão, isso é de muita valia. Em relação às notas de redação, eu já tive aqui uma visualização em relação a todo o Brasil. Então, vamos lá. Eu tanto consigo ter o mapa, onde ele vai me mostrar as maiores notas com essas bolinhas maiores, certo? Se eu quiser ter um filtro detalhado de que tipo de nota eu quero perceber, por exemplo, eu só quero as notas que tiraram 1000 no Enem. Então, seleciona aqui 1000, que ele vai me mostrar todos os estados que, porventura, tiraram 1000 na redação. Salvador, tive 3 alunos que tiraram nota 1000. Em Teresina, tive 6. Então, observe que, dependendo do questionamento que eu for ter, eu consigo ter um panorama. Aqui também eu tenho 2 KPIs por estado e por município, no qual eu consigo detalhar, por exemplo, se eu botar aqui no Ceará e eu colocar os municípios, observe que esse filtro aqui ele só puxa os municípios do estado do Ceará. Então, ele é um filtro, ele é bem mais inteligente. E aqui no KPI, eu vou ter também um resumo daquele município. No município de Pedro II, lá no Piauí, eu tive uma média de redação de 630, com a quantidade de participantes de 875 participantes que fizeram a prova de redação. Então, essa aqui foi a nossa construção do Data Warehouse, frisando a questão dos dados do Enem e a importância de como esses dados são representados dentro do dashboard, de uma visualização limpa e eficaz para a tomada de decisão. Eu convido vocês também a darem uma olhada
nos meus outros projetos, lá no meu GitHub. Eu tenho um outro projeto que ficou bem legal também sobre essa questão do Enem, falando sobre algoritmos de KNN, de Machine Learning, ficou bem legal. Então eu convido vocês a darem uma olhadinha lá e a gente vai continuar fazendo outros projetos para acrescentar aqui o nosso conhecimento. Até mais, pessoal!